Oi, gente! Já estamos por aqui. Que coisa boa saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando através da rádio FM do Povo, 94,3 MHz. E é claro, vocês aí, nossos internautas também, que nos acompanham através das redes sociais, Socorro Sampaio AM e Socorro Sampaio.am, que é o Facebook. Bacana! No programa de hoje nós temos muita coisa boa. Uma entrevista, gente, olha, pra lá de interessante. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o homem. Esse homem é o homem... Sabe a música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu? Pois é, esse cara não sou eu, não é a Conceição. Daqui a pouquinho eu vou dizer quem é esse cara para vocês que estão aí do outro lado, nos ouvindo. Deixa eu falar com ela que já está aqui, toda de rosa, eu branco aqui, ela de rosa, né? Daqui a pouquinho a gente tem informações com o nosso jornalista Alexandre Fontoura, doutor Sidney Chalub também hoje está conversando com a gente daqui a pouquinho. Fala aí, Conceição Sampaio! E aí, minha querida irmã, primeiro uma alegria estar aqui participando do nosso Fala Aí, hoje com uma pessoa tão especial. E a gente gosta muito de contar histórias que movam outras vidas, que modifiquem, que possam possibilitar a reconquista e o recomeço, né? A gente fala tanto do recomeço e é tão importante quando a gente percebe como Deus tem sido tão bom para todos nós e nos possibilitado socorro, recomeço. Então, já a gente conta a história de uma pessoa que é muito batalhadora, vencedora. Mas são conquistas que todos os dias a gente precisa acordar e perceber como nós podemos fazer a diferença na nossa vida e a nossa vida fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. É isso aí, então, a história essa é a mulher. De uma família que saiu lá do Pará, que se instalou no Amazonas e que hoje pode contar um pouco dessa trajetória. Então, essa história parece muito a nossa, né? Gente. É porque a história de uma família brasileira, ela se parece muito. Parece. Então, quantas pessoas deixam sua terra de origem e vão em busca de uma oportunidade na vida. Então a gente vai contar a história de um brasileiro lá do estado do Pará, como nós, né, Socorro? E que eu tenho certeza tem um coração muito amazonense também. Então daqui a pouquinho, bacana, já chamando todo mundo para participar comigo. É isso aí. Conceição Sampaio, minha querida, a gente vai primeiro ouvir essa musiquinha, porque essa musiquinha tem tudo a ver, gente. Tudo a ver. E olha, o telefone já está tocando em 36138804. Você liga, participa do programa, valendo aí aquela cesta que você já conhece, aquela cesta maravilhosa, uma cesta básica, gente. Olha, pra lá de boa, viu? Pra lá, viu? E você também pode compartilhar o programa. E quem mais compartilhar o programa vai ganhar prêmios também aqui do programa Fala Aí. Raizinha preparadíssima para atender o telefone. Raizinha tá aqui, o telefone já está tocando. Quando o telefone toca, claro, você manda. Vamos começar de música? Mas você não vai nem falar o nome do nosso convidado? Não, é novidade. Olha, mas eu já olhei aqui na gente. A galera já viu? A pessoa já viu. Ah, então, Conceição, quer saber? Nosso cameraman já mostrou. Já mostrou quem é que está. Você sabe, então... Conceição, dizem que fofoqueira é a mulher. Não é verdade, não. Não, foi o nosso... E o nosso cinegrafista aqui, o nosso cameraman, cara, adivinha de onde que ele veio? Eu não vou nem dizer. Tem muita semelhança. Ele tem muito a ver com a gente, com a sua terra, com a nossa terra, é verdade. Eita, boa, né? E aí, é claro que ele já mostrou. Então, gente, deixa eu apresentar o homem, porque essa música que daqui a pouquinho a gente vai tocar tem tudo a ver com ele. Conceição, o nosso entrevistado de hoje é um empresário de sucesso do setor de navegação e logística. É casado. Sim. É casado. A dona Ieda está nos acompanhando nesse momento, a primeira dama, gente. Tem 2 filhos, a Isabel e o Claudomiro Neto. Porque este daqui, Conceição, é o filho, né? Pai, filho, não é o Espírito Santo, é verdade. É o neto. Né? É o neto, exatamente. E olha, gente, e aqui, Conceição, lembrar que ele é filho também da dona Socorro, minha xará, não é? Bacana isso. E também do senhor Claudomiro Carvalho, mais conhecido carinhosamente como Dodó Carvalho, nosso saudoso Dodó Carvalho. Ele que construiu um império e sempre investiu aqui na nossa região. Deixa eu apresentar! Tchantaranã, que rufem os tambores. Gente, olha aí! Agora nós vamos conhecer o filho, senhor. Olha aqui, viu?
o filho do senhor Claudomiro, o Claudomiro Filho, também carinhosamente conhecido como Dodô Carvalho. Falei alguma mentira? Até porque quem puxa os seus Não, não degenera. degenera. Que alegria, que felicidade poder estar aqui hoje. E eu sou um contador de história. Ah, isso é bom. Eu sou um contador de história, eu gosto de contar história, Socorro e Conceição. Eu fiquei muito feliz com o convite e poder estar aqui. Eu sou um ribeirinho, eu sou um interiorano e honro muito isso. Eu digo que eu não sou nem do Pará nem do Amazonas, eu sou de um principado chamado Parintins. Olha, parabéns! Parintins é um principado encravado ali entre o Amazonas e o Pará. Sim, Então coisa boa. tem muito Tem disso, tudo a mas ver, eu acho que sou. tem tudo a ver. Eu sou nascido no Pará, sou nascido em Óbidos. Olha a história. Eu sou nascido em Óbidos, registrado em Faro e criado em Parintins. Eita, então você foi gerado... Gerado na zona rural de Inhamundá, nascido em Óbidos, registrado em Faro, criado em Parintins. Gente, eu sou do Caprichoso, tá? Ai, eu sabia. Ainda bem que tá tudo em casa. Tá tudo porque em casa. caprichoso e aqui garantido. Mas tá você em gosta de casa. dançar, já que você é do Caprichoso, você tem que dançar. A Dona Ieda permite, né, Dona Ieda? Socorro, toda a minha história eu nunca aprendi a dançar. Mas você vai aprender aqui agora. Aqui tem ensino Nem o socorro. dois pro Aqui lado, quem nem ensina- dois pro outro. Aqui quem ensina sou eu. E a gente sou eu. aprecia, né? É. A gente aprecia. Tudo bem, né? Então, Sim. na verdade, eu me envolvi com a cultura do boi Sim. na minha cidade muito jovem, né? Eu sempre disse que eu fui muito jovem, eu participei dos movimentos Sim. que a gente chama de movimentos bovinos. E pra gente isso realmente é uma alegria, porque eu sou cofundador do que a gente chamou Ala Jovem lá na década de 80, que esta Ala Jovem fundou o Bar do Boi aqui, que Ah, foi o Bar quem do Boi. potencializou, na verdade, a cultura parintinense aqui. Então isso para nós é uma alegria muito grande. Eu Então, já estive no Bar do contar Boi. essa história é uma alegria, é um prazer. Contar essa história sem dançar, gente, aí não É dá. porque conta história não precisa dançar. Olha, eu que vou ouvir, eu vou ter que dançar, né, A Conceição? nossa condança a gente aprecia. Isso aí. Vocês A apreciam? primeira pergunta aqui, Dodô. Sim. Por favor. Você fala em Parintins e é muito importante a gente lembrar que Parintins abre uma janela para o mundo, mostra o Amazonas, Certamente. mostra essa ilha talentosa, de uma população tão talentosa, que a gente não pode deixar aqui de destacar o início de tudo, né? Homens e mulheres que viveram e fizeram com que, de fato, o mundo inteiro entendesse melhor através das lendas cantadas e contadas em Parintins. Acho que é fundamental que a gente preste nesse momento aos artistas, muitos deles não mais entre nós, mas que a gente possa prestar essa homenagem, né, Dodô, para homens e mulheres que trouxeram essa história até esse momento. É perfeito, e eu acho que, complementando um pouco, acho que a gente tem um dever de gratidão com a Igreja Católica, que foi ela, lá na década de 60, que nos organizou como festa. Sim. Nós já tínhamos a tradição, o boi é uma tradição de 100 anos, é uma herança do Bumba Meu Boi, que se incorporou à cultura indígena e mais à cultura afrodescendente. E a gente tem essa festa em Parintins com toda essa pegada cultural muito forte, mas a gente deve à Igreja Católica. Quando os padres do PIME foram construir a Catedral de Parintins, eles trouxeram vários artistas para fazer a parte da decoração da catedral. E lá tinha um irmão, Miguel de Pasquale, e ele formou, a maioria dos artistas são formados pelo irmão Miguel. Então eu acho que o boi, ele representa para Parintins um tripé social, cultural e econômico, e ele precisa atender esse tripé para poder realmente fazer sentido toda essa grandeza. Só atendendo esse tripé do social, do cultural e do econômico, a gente vai compreender o que é a festa de Parintins. Agora, eu acho importante esse destaque, porque quando as emissoras começaram a mostrar o que é Parintins para o Brasil, porque a gente vive no país, em muitos momentos, outros países até já conheciam, e estados do nosso Brasil, infelizmente algumas pessoas não conheciam ainda o que era essa festa tão grandiosa, a maior festa cultural que nós temos, certamente do mundo. Mas hoje essa porta foi aberta, a janela escancarada mesmo, né, gente? Hoje o Brasil conhece, muitos países conhecem, muita gente vem para cá, e Parintins tem crescido muito.
A última vez que eu estive lá, uma cidade grande, com um povo muito acolhedor. Mas ainda falta investimentos pesados, na sua opinião? Você que vem da área de navegação e a gente sabe a importância desse assunto, que a gente já a gente começa a tratar. E luta muito pela cultura, isso, não é? Fortalecer o turismo. Eu creio que a festa ela precisa trazer para Parintins ou para a região de Parintins e para o próprio estado do Amazonas um desenvolvimento fora do festival. Quando você olha só o festival Sim. é completo. Eu desafio qualquer pessoa que vá a Parintins e que não se apaixone, que não saia de lá satisfeito com o que viu. Mas nós temos vários problemas que ainda precisam ser atacados. A questão da infraestrutura, a questão da própria navegação, não é? A questão da infraestrutura, da logística, a questão dos preços, ainda é tudo muito caro. Sim, e nós precisamos fazer com que essa festa, baseado nesse tripé social, cultural e econômico, ele possa trazer renda para Parintins o ano todo. Como o Carnaval do Rio. Como o Carnaval do Rio, exatamente. Uma então, área assim, social precisa nós avançarmos e é lento, é assim mesmo. A cultura não se move na velocidade de um negócio de iniciativa privada, mas nós precisamos levar para dentro dessa festa a experiência da iniciativa privada para que a gente possa fazer com que Parintins e região possa realmente usufruir dessa grandeza que é a festa. Ok, socorro, vamos de toada. Vamos de música, né? Afinal de contas, a gente está aqui prestando uma homenagem também para alguém que, olha, gente, teve uma vida simples, iniciou com uma vida simples, como tantos e tantos, né? E hoje, graças a Deus, aí, olha, deu certo, emprega muitas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai querer saber quanto, né? Quantas pessoas, porque isso é muito importante. Não desistiu mesmo nos momentos mais difíceis. E hoje aqui é um exemplo para tantas e tantas pessoas. Inclusive pra gente, claro, né? Vamos de música então? Essa aqui é do Caprichoso. Por favor. Sucesso! 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 Não fala aí, é só sucesso! Garantido, porque senão... Olha aí a música, olha aí. Eu vou ter que dançar, porque eu amo meu amigo Arlindo Júnior. Foi vereadora com ele. Hoje o Arlindo está fazendo. Exatamente. A gente apareceram, né? Você dançando. Vai. Gente, eu não sei direito. Vai. A gente vai dar uma nota depois. Eu tô com vergonha. Gente, eu tô com vergonha hoje do Manda Como Ela é a Pode. clássica do Arlindo. Dança, mulher. Gente, você sabe, né, que eu sou apaixonada pelo meu querido amigo Arlindo Júnior, que virou estrelinha lá no céu já, né? Beijo, inclusive, pro saudoso pai do Dodó Tavares, que também tá lá. Minha mãe, meu pai, enfim, gente, tanta gente boa, né? Time bom. E agora a gente vai dançar. Gente, não! Vamos sair. Olha, o Dodó que tá acostumado a ver lá o festival, ele sabe como é que dança música. Ele sabe que eu tô totalmente errada. Eu tô com vergonha dele porque ele sabe como dança, viu, gente? Vai analisar com o coração. Então faz assim, ó, Dodó. Isso! Vai lá, ó. Vai lá, Conceição, ó. Olha aí, gente. É pro Brasil. O Arlindo. É pro Arlindo. Que Aí, hoje Pop. tá fazendo aniversário. Aniversário do nosso Pop querido. hoje, é. Aniversário do Pop. Essa música é linda, né, Márcio? É clássica. De joelho. Eu tenho uma observação. Celebrar. Observar todas as cidades da marca. Elas têm festa com apelo cultural. Essa! Aí, galera! Oh! Oh!
Mas Povo navegador. Iê, 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 e a iê, festa? A festa iê. pode Iê. o WhatsApp. Pega aqui na vida, sai do papel. Na varanda. Joelho. Aê, ó. Tô com a baixa muito treinando. Eu chego aqui Eu tá acho tudo que errado. eu acho que ela passou ainda no ensaio do Coutinho. Sério mesmo? Ai, gente, olha, ele vai me dar nota, pelo amor de Deus. Aí, ó. Olha aí, todo mundo. O Arlindo está dizendo todo mundo, não é só a Socorro. Né, gente? Programa Fala Aí. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Gente, eu tô até cansada aqui, me acabando de dançar com o Arlindo Júnior, que virou estrelinha, tá lá no céu, né, gente? Beijinho. Gente, ele tá fazendo aniversário, viu? Nosso Abraço, pop da pop. selva. É verdade, Nosso coisa pop boa. da selva. Ele fazia uma festa, né? Uma alegria, fui vereadora com ele. Que saudade, nosso saudoso. Agora, meu querido amigo Dodó, porque é assim que a gente trata ele, a gente tem muito carinho, né? Gente, olha, eu tava aprendendo, estudando a história do Dodó. Sinceramente, que história linda que você tem, viu, Dodó? Eu queria que você pudesse trazer aqui pra gente um pouquinho de como foi, né? Em que momento a sua vida também se entrelaça, se mistura com a vida do seu pai e você entra para a navegação e a logística? A origem dos negócios, eles nascem da maioria, como a maioria dos amazônidas, do comércio de regatão. Para quem não conhece, regatão é aquele comércio itinerante nos rios. E meu pai era um regatão na região do Baixo Amazonas, ali na divisa com o Pará, que no começo da Zona Franca, que 68, 70, começou a viajar para Manaus e trazer produtos lá da região, farinha, às vezes até gado, porco, tudo revendia em Manaus, e daqui já levava os produtos que a Zona Franca já começava naquela época a comercializar. Lanterna 3 elementos, eu me lembro, relógio Seiko 5, não sei se ainda lembro do que era o Seiko 5, quem tinha um relógio Seiko 5 era um negócio assim, magnífico. E o meu pai fazia esse intercâmbio. Em 71, numa cheia grande, o assoalho de casa, a gente morava na zona rural de Inhamudá, o assoalho de casa alaga e a gente migra para Parintins. E aí foi uma tacada realmente de mestre. Poderia ter migrado para cidades menores, mas nós já migramos para o nosso principado. Nós já migramos para Parintins. E quando nós migramos para Parintins, o papai teve uma percepção de que o comércio de combustível em Parintins tinha dificuldade. E aí ele continuou trazendo produtos lá, mas já começou a levar combustível para comercializar. E aí começa a origem, isso é 72. Em 72 a gente começa a comercializar combustível na região de Parintins. Combustível precisa de transporte. Consequentemente, a empresa de transporte nasce de uma necessidade de você transportar seu próprio produto. E aí é a origem um pouco da nossa história. Eu tinha nessa época 7 anos de idade, mas o papai sempre... Eu sou o quarto filho. Tinham 13 de 7, tinham 3 para frente e 3 para trás. Sim. Eu era o meio e o papai continuava viajando, a mamãe fazia a gestão toda da casa e do comércio. A dona Socorro. A mamãe dona Socorro, a mamãe fazia toda essa gestão do comércio e da casa, e aí a mamãe estabeleceu: um mais velho estuda de manhã, com um mais novo. Quem estuda de manhã trabalha de tarde. Quem estuda de tarde trabalha de manhã. Ela fez gestão da casa. Um filho mais velho
com um filho mais novo estuda de manhã, esse trabalha de tarde. Esse que estuda de tarde trabalha de manhã. Então vocês começaram a trabalhar cedo. Todo mundo lá de não casa pode dizer começou... idade, porque hoje em todo dia, mundo lá em casa, não, todo mundo lá lá em casa começou a trabalhar com 8, 10 anos. Que eu acho salutar, eu acho 8, muito 10 importante, anos. a gente aprender. Era esta a gestão dela. Então assim, tu tem 14 anos? Tem. Então tu vai estudar aqui, tu vai ficar no posto, como a gente chamava, vai pro posto. Mas, o que um menino de 10 anos fazia no posto? Limpava lata de óleo, varria, fazia isso. Eu fui frentista com 13 anos. Com 13 anos eu fui frentista. Você foi frentista? Eu fui frentista com 13 anos. Com 16 anos eu já tinha atividade na navegação. Olha. E aí o papai, quando a gente chegava de 16, 17 anos, o papai fazia aqui uma experiência. Hoje talvez chame de estágio. O papai colocava a gente a bordo para a gente aprender a viagem. Qual era o papel nosso a bordo? Ter um orímetro do consumo de combustível e de tudo. Então assim, a gente veio aprendendo com o trabalho. Bacana. Com o trabalho que a gente veio aprendendo, e essa é um pouco da origem. E aí daí surgiu a nossa empresa, da qual eu hoje sou presidente da empresa. É uma empresa que tem um CNPJ de 46 anos, e eu digo que eu tenho 2 desafios nessa empresa. Gerir um CNPJ de 46 anos, não é tarefa fácil. E outro, honrar o nome da minha mãe, que o nome da empresa é SC, Socorro Carvalho. Opa, olha aí, gente. Não tem como não honrar. Se eu não honrar o nome da minha mãe, ninguém mais honra. Pode ter certeza, tá certo. Tem que honrar. Agora, Dodô, é tão bacana a gente ver a situação de famílias imigrantes. E a gente falava há pouco, enquanto a gente apreciava também a Socorro, a música do nosso pop, exatamente, falava dos italianos que chegaram a Parintins e que certamente enraizaram o início da cultura, refinaram todo aquele conhecimento também para que o nosso povo parintinense desse continuidade. A gente fala do seu pai enquanto regatão, que nós, amazônidas, a gente entende tão bem o que você está falando. Outras pessoas de outros estados certamente também acompanham isso. E é tão interessante a gente ver no espírito do seu pai já o empreendedorismo. É perceber que ali em Parintins havia uma possibilidade de se instalar e de crescer ajudando outras pessoas também. O Brasil hoje, ele é um país empreendedor. Dona Socorro empreendedora, sua mãe, estou falando sobre ela, ensinando e moldando a família para que essa família pudesse exatamente hoje ter as conquistas que certamente vocês tiveram na vida. Mas a gente não vence na vida se não tiver a persistência, a resiliência, a fé em Deus e principalmente acreditar que é possível. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso, desse sentimento de empreendedorismo trazido pelo seu pai regatão. Eu acho que tem a ver com o ser e o ter. Eu acho que quando você pauta a vida pelo ser e não pelo ter, você vai ter 2 conquistas. Então assim, a família, o papai pautou todos nós pelo ser. Nós vamos, parabéns por nós isso. Nós vamos ter, vamos batalhar nós por vamos isso. ter, mas nós vamos ser. Sim. Nós vamos caminhar com honestidade, com perseverança, com trabalho, com a crença de que isto aqui é uma coisa digna, e aí nós vamos ter. E foi essa a nossa história. Pegar a nossa história, a gente faz comércio em Parintins desde 72, nós somos da zona rural, então a gente chegou lá e começou a fazer um comércio em Parintins. Tivemos inúmeras famílias que nos ajudaram, inúmeras famílias já de parintinenses que nos ajudaram, e nós temos uma história, uma relação com Parintins muito grande. Quando nós, naturalmente, o trabalho, ele é interessante isso, esse trabalho quando é como se fosse uma bicicleta. Tu começas a pedalar, e aí tu só segue. E aí eu tenho o que eu uso até hoje. Eu toco o meu negócio como uma bicicleta. Eu nem pedalo muito para não cair a corrente e nem paro de pedalar para eu não cair. Então, assim, é como uma bicicleta e tu tem que... É uma dose.
é uma dose, mas sempre colocando o ser na frente do ter. Sim. Sempre o ser na frente do ter. E aí vem, é claro que essa coisa do empreendedorismo, ela é uma coisa muito natural. Ela brota dentro da gente, ela brota. E aí eu digo que o papai foi um abençoado, porque ele pega dos 7 filhos legítimos, dos mais os 3 irmãos que ele criou, todos são empreendedores. Todos são empreendedores, todos tocam um negócio. Todos os seus irmãos? Todos os meus irmãos, eu já perdi 4 irmãos, eu tenho, minha mãe é uma heroína, de 7 eu já perdi 4 irmãos de acidente, todos praticamente num ambiente de trabalho, e nem por isso se perdeu a fé, porque é ela que move. É ela que move. Então, assim, quando nós chegamos em Parintins em 71, nós fomos morar numa casa que um tio da mamãe deu pra gente morar, que era exatamente no lado do Curral do Caprichoso. Olha. Como não ser caprichoso? O boi brotando, aflorando. Porque lá é dividido, né? Mas nós já chegamos na Francesa. Garantido. Nós já somos da Francesa, nós nunca fomos da Baixa. Nós já somos da Francesa. Já chegamos na Francesa, no lado do Caprichoso. Então não teve. Isso é natural lá em casa. Tu nasce caprichoso. Mas você tem alguma coisa a ver com o Caprichoso, com boi? Você faz parte? Não, ou eu você fiz é o amor parte. somente? Não, aí 71 a gente começou o boi passava para brincar, passava na frente de casa. E aí você começa a se relacionar. Eu fui muito precoce no boi. Eu entrei no boi muito novo. Eu fui o presidente mais novo na história do boi até hoje. E isso vai envolvendo a gente, isso vai realmente fazendo com que a gente se envolva com a cultura. E aí a gente vai nas percepções. Por que que a arte de Parintins refinou? Porque o italiano, quando veio para decorar a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, quando eles terminaram a decoração, eles prepararam uma mão de obra que hoje percebe nas alegorias aquele acabamento, aquele refinamento, a gente deve ao italiano. É claro que a nossa cultura é muito forte, a nossa cultura é muito pujante, mas o refinamento a gente deve isso. Então é isso. Agora, Dodô, como não existe festival folclórico, senão através da união do Garantido e do Caprichoso Garantido? Daqui a pouco vai sair uma do Garantido. Claro, por favor. Então Por favor. Não, hoje eu já estou no estágio da cultura. Cultura. Dodô, a gente vai ter que fazer um intervalo comercial aqui, mas antes vamos mandar um alô aqui, pessoal ligadinho aqui, parabenizando o programa por essa entrevista sensacional. Olha, mandar um abraço aqui pro seu Sérgio. De audiência. O seu Sérgio Menezes, o seu Maranhão, que é de Iranduba, mas está aqui em Manaus, mandando um alô pedindo um alô para as filhas dele, a Bruna e a Luana Oliveira. A Jucinez, a Alice e o Arlisson no Marauara 2. O Arlisson, inclusive, está pedindo uma música aqui, Socorro, para Manda Essa Tristeza Embora, do Xande Pilares. Vou deixar aqui para o nosso DJ, preparado daqui a pouco, depois dos intervalos. Olha, Andréa Lima, da Cachoeirinha, a Clinice Eli também, a Rúbia. A Patrícia, olha, ouvindo aqui, acompanhando o programa na casa pelas redes sociais de Barcelona, Espanha. Oba! Alice Raquel de Adrianópolis, o Léo Fierro, nosso colega jornalista lá da Sebasc. Beijo para ele, muito obrigada pelo carinho. Tá, o Paulo Afonso, o Dudu Marinho, nosso amigo Dudu Marinho também ligadinho aqui no programa. A Angra dos Santos, pedindo para mandar um alô para a filha dela de 11 anos, não falou o nome da filha, mas tá aí. Um beijo para a filha dela. Manda um beijo para a filha. O Celso Serrão, a Olinda Peixoto, o Marcos Maciel, o Neto Amazon, o Valdo, o Garcia, não é o Valdo Garcia, é o Valdo e o Garcia, são dois. O Jeremias, a Yolanda do Armando Mendes, a Maria Moura e a minha mãezinha, Helene Fontoura, tá lá em Niterói, estado do Rio, acompanhando aqui também o programa. Que beijo. Enfim, aqui também tem muito mais, gente, daqui a pouquinho eu dou, tá? O alô aí Vamos pra então todo pro mundo. intervalo comercial e a gente volta já. Gente, já estamos de volta e aqui eu quero agradecer muitíssimo, tá? O nosso querido amigo Dodô Carvalho, que hoje está aqui batendo um papo com a gente, não é? Levando para você aí que está a fim de acreditar numa ideia, está com medo de investir, com medo de acreditar. Será se vai dar certo? Será se não vai dar certo? Cara, tem que começar, né? Tô certa? Tem que começar, tem que acreditar, tem que ter fé em primeiro passo, né? Perseverar. Porque às vezes não dá certo e aí você desiste, não é, Dodô? Mas eu tenho certeza que isso também já aconteceu com você, com seu pai, de querer desistir no meio do caminho, aí no início.
Mas aí se tivessem desistido, não sei o Dodô Carvalho sentado aqui, ó, ao lado, né, da Conceição Sampaio, olha só, lá ao meu lado, gente. É muito generosa. Esse é o curioso tão interessante que o seu avô está colocando. Esse cara é ele. É porque a gente não dá o segundo passo sem antes ter tido a coragem de dar o Sim, é muito difícil. Só que tudo na vida, a gente não, além da resiliência, da persistência, acima de tudo da nossa fé, é preciso também pensar que a gente tem que se qualificar. Porque o mercado, ele acaba excluindo. E é muito importante quando a gente faz esse investimento também nessa capacidade, porque quando você vai prestar um serviço, oferecer um serviço, é preciso, acima de tudo, que você perceba quem é o seu cliente. Sim. E precisa tratar esse cliente como a gente gosta de ser, né, tratado. Na navegação, isso não é diferente, não é, Dodô? Com certeza, Qual não é o diferente. seu diferencial? Eu acho que é o que a Conceição colocou, que é conhecer o que tu está fazendo. Sim. Eu em todo, imagina, numa empresa de 40 e poucos anos, eu tenho 40 anos dentro da empresa. Então, eu tenho 40 anos que eu estou lá dentro da empresa. Então, eu sou o colaborador mais antigo da empresa hoje. Eu tenho 58 anos, então eu entrei nessa Novo, empresa. jovem. Então, e tudo isso a gente percebe que o que o cliente quer, na verdade, é segurança. Sim. Ele quer saber, e aí eu digo que tem duas formas de vencer a vida. Ou eu estudo muito para ser um intelectual e viver pela minha intelectualidade, ou eu trabalho muito para eu vencer pelo trabalho. Não que quem estude não tenha que trabalhar. Sim, mas lógico. você estudou, você vai ali na internet, ou você trabalha muito pela força bruta do trabalho, você vence. Aí é perseverança pura, é acreditar. E tem uma outra coisa que é você focar. O meu foco, qual é o meu foco? Navegação. Então eu só faço negócio voltado para o segmento de navegação. Eu não invento a roda, eu não... Ah, não, agora eu vou botar uma companhia aérea. Não. Eu, há uns 5 anos atrás, debatendo um financiamento com o corpo técnico do Bradesco, me lembro bem, e aí o diretor me interrogando ali naquela sabatina e perguntou, como é que tu vais nos pagar? Eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu tivesse lhe pedindo um financiamento para comprar avião, o senhor podia duvidar de mim. Agora, para comprar balsa, Fale comigo. pode acreditar que eu vou lhe pagar, entendeu? Agora, Dodô, Então é isso, é acreditar. No início dessa conversa, você falou aqui sobre a Zona Franca, que foi um grande atrativo, é constitucional, ainda apesar dos ataques que querem continuar nos fazendo, sem dúvida a Zona Franca, ela surge com esse espírito, integrar a nossa região ao restante do país, para não nos entregar, literalmente. A gente sabe que aqui na Amazônia, principalmente para nós aqui do estado do Amazonas, são os nossos rios, as nossas estradas. A região norte, ela possui a extensão, a maior parte da extensão está na região norte dos rios navegáveis, porque nós estamos dentro da maior bacia hidrográfica, que é a Amazônia, que é a bacia amazônica. Não é fácil. Eu mesmo, quantas vezes indo para o interior, à noite, a gente sabe a dificuldade que é. A sinalização é necessária e a gente mostra isso todas as vezes que a gente saia daqui para ir para outros municípios, a dificuldade que em muitos momentos a gente tem. Tem tantos naufrágios aí e essa sinalização ela é fundamental. Você que é uma pessoa ligada a esse setor de navegação, sabe que não é fácil, não era fácil na época do seu pai, muitas décadas já se passaram, mas ainda assim nós temos muitas dificuldades. Qual é essa relação que você tem com os rios da Amazônia? Inclusive, Dodô, eu que participei de uma palestra sua há pouco tempo, viu, Conceição? Achei muito interessante. Sim. Gente, eu nunca tinha ouvido, né? Da forma, o que eu ouvi, porque é importante você aprender, é importante Sim. você conhecer para poder falar, para poder buscar, não é? De fato,
tudo isso que a gente precisa com relação à segurança e à estrutura dos nossos rios, que são as nossas estradas aqui, não é? Eu participei da feira de conferência de navegação e logística no Estúdio 5 e assisti a palestra do Dodó Carvalho. Gente, fiquei boquiaberta. Verdade. Fiquei boquiaberta porque é isso tudo que você falou, não é? Então a gente precisa proteger as pessoas que dependem hoje dos nossos rios. Eu queria que você pudesse falar sobre isso também, Dodó. Nós não vamos desenvolver a Amazônia que não passe pelos nossos rios. Certamente. Esquecemos isso. Ou a gente desenvolve os nossos rios, ou a gente nos voltamos para criar uma infraestrutura para os nossos rios, ou nós vamos ficar sempre. A natureza nos deu, como a Conceição colocou, rios caudalosos. Mas não podemos dizer que nós temos hidrovia. Nós temos, Conceição, 21 mil quilômetros de rios na Amazônia. Sim. Em potencial comercial. A gente deve utilizar aí no máximo 12. Então, olha o potencial que a gente ainda tem de desenvolvimento. Eu, nas minhas palestras Brasil afora, as pessoas começam a perguntar de navegação, porque agora está fácil falar, porque do agronegócio descem pelos nossos rios, mas eu digo que a navegação está relacionada com a gente desde quando Orellana desceu. O Orellana, quando desceu, ele veio fazendo navegação. Sim. Então a gente faz navegação na Amazônia desde essa época. Então a navegação para nós, ela não é um modismo que chegou agora porque os grãos do Mato Grosso ou do interior de Rondônia querem passar pelo Madeira ou pelo Tapajós ou pelo Tocantins. Não, a gente está aqui, na verdade, aproveitando o potencial dos rios do norte para nós colocarmos os nossos produtos na Europa, na Ásia, aonde quer que seja, com preços competitivos graças aos nossos rios. Porém, nós precisamos resolver os gargalos. E por que esses gargalos ainda estão tão presentes todo esse tempo? Porque a sociedade ainda não compreendeu o papel dela na defesa do modal. Enquanto a sociedade não nos defender, quando a sociedade, e aí eu clamo aqui a imprensa, a sociedade em geral, para que a sociedade possa reclamar das necessidades que precisam para o modal fluvial, para os nossos rios, para poder nós conquistarmos política pública. Sim. Você foi deputada federal e você sabe que a política pública ela nasce de um clamor da sociedade. Se a sociedade amazonense ou amazônida não clamar pelas melhorias dos nossos rios, se a sociedade não disser que a gente precisa realmente fazer um ordenamento dos nossos rios, nós não vamos ter projetos de políticas públicas voltadas para isso. Então, assim, por que nós temos... Qual é a nossa maior vergonha dentro da navegação? A Manaus Moderna. A Manaus Moderna é uma vergonha que cada um de nós, amazonense ou manauara, deveriam nos envergonhar daquilo ali. Nós somos uma capital rica, nós somos uma capital pujante, nós temos uma zona franca importantíssima para o nosso desenvolvimento e nós temos uma vergonha lá no porto. E por que aquela vergonha perdura por mais de 50 anos? Porque o usuário daquilo, ele não reclama. Ele está anestesiado, ele é um homem do interior, que ele vem aqui em Manaus comprar os seus suprimentos, ou vem aqui para ir no médico, ou vem aqui para visitar a família, ou vem aqui por uma necessidade qualquer, mas ele não reclama. Enquanto ele não reclama, não existe melhorias. Então aqui nós transportamos na Amazônia 15 milhões de passageiros. Esta é uma dívida que a gente precisa pagar. E quem tem que pagar isso? O Brasil precisa pagar essa dívida com nós amazônidas. E que dívida é essa? Os nossos rios precisam se transformar em hidrovias. O que falta? Falta sinalização, falta dragagem, falta política pública, falta ordenamento. Nós somos dos poucos rios do mundo que nós navegamos de um navio a um rabeta. É verdade. E nós temos que navegar do navio ao rabeta. O navio precisa chegar em Manaus para trazer insumos para a Zona Franca e levar produto acabado. Mas o rabeta do ribeirinho que atravessa para ir pescar também precisa. E ter a mesma segurança. E tem que ter segurança para ambos, para o navio e para o ribeirinho. Então, assim, o que precisa, na verdade,
é que a sociedade comece a entender O seu papel. que a nossa vocação natural são rios e que a gente precisa conquistar a política pública para o rio. Eu aqui, sem medo de falar, nada contra a 319. Pelo contrário, eu acho que a 319 precisa ser uma conquista nossa para o nosso ir e vir. É necessária a integração nossa, é nosso direito como amazonense de nós termos uma ligação com o resto do país. Porém, ela não é uma estrada que vai resolver a nossa logística de carga. Quem resolve a nossa logística de carga é o Madeira e o Solimões. E eu não vejo ninguém defendendo o Madeira e o Solimões ou o Rio Amazonas. Ninguém. Eu não vejo, você vê uma esquina com lixo, toda a vizinhança reclama. Manaus, se você for depois de uma chuva, é só lixo. E eu não vejo ninguém reclamar. O Madeira tem, de Porto Velho a Foz, são 1.050 quilômetros, 3.000 dragas de garimpo, sem ordenamento nenhum. E ninguém reclama disso. E ninguém fala nada disso. Então, assim, precisa que a sociedade conheça a nossa problemática, entenda a importância que a navegação tem para o nosso desenvolvimento e passe a cobrar. Quando ela começar a cobrar, reclamar que o rio não está sinalizado, que a Manaus Moderna é uma vergonha, que os barcos precisam ser remodelados e ficarem mais modernos, opa, essa pressão chega no político e o político começa a formatar política pública para isso. São as vozes periféricas tão necessárias e explicadas na sociologia também. Dodô Carvalho é um professor, a gente aprende com ele. O Amazônia, a gente então, precisa aprender com quem sabe, né, gente, com quem vivencia. Porque tem muita gente que vivencia isso todos os dias e quer ter essa voz. Então você é a voz, viu? Você é a voz. E sem falar que os nossos produtos, como nós não temos meios de saída geograficamente, nós estamos onde sempre tivemos. Sim. E isso não vai mudar. Sim. O importante é fazer com que a infraestrutura aconteça para que a nossa logística seja mais barata e os nossos produtos mais competitivos. Olha, a gente vai ouvir um pouquinho a música agora que foi pedida também, não é? Aqui pelo nosso ouvinte que está nos acompanhando neste momento através da 94,3 MHz FM do Povo. Vamos lá, tá escrito. No Fala Aí, pediu, tocou. Gente do céu, a gente até esquece de chamar as coisas. Tem como? Tem que ouvir o Dodó. Na verdade é isso. A sociedade está não vai ser assim. Por isso que Deus existe. Gente, não esquece. Quem mais compartilhar, leva pra casa. O que, Alexandre? Fala aí, o que leva? Tá concorrendo à cesta básica, né? O que vem na cesta básica? Ah, vem tudo, vem 2 quilos de arroz, vem feijão, vem farinha, vem café, vem açúcar, vem sal, vem pacote de macarrão, óleo. E os cílios? Auxílio também são bater de comida. Os cílios é compartilhamento. Isso aí, Alexandre. É, né? Tá. Gente, olha, a gente quer agradecer muitíssimo a todas as pessoas que nos acompanham. Tá? Muito obrigada pelo carinho. Não esquece que quem mais compartilhar tem prêmios aqui, ok? Tem cesta básica, muita coisa boa aqui no programa Fala Aí, não é isso? Não é isso, Alexandre? Olha aí. Alexandre tem novidade aí. Mostra aí. Socorro, ainda falta, olha só, nós vamos anunciar daqui a pouquinho os ganhadores da promoção do Dia das Mães, tá? Falta ainda um prêmio para ser sorteado, tá? Daqui a pouco eu vou falar o nome dos vencedores. Já anuncia, pessoal, com relacionamento com todo mundo, uma coisa que você aprova.
Como que é, Sandrinho? Vai lá. Cadê o Sandro? Olha, hoje o Sandro não veio. Hoje quem tá aqui é o Sandrinho, o pai do Sandro. Sandrinho, o pai do Sandro. Por quê? Porque nós somos muito mortal e não pode ficar debaixo de uma coisa que é. O exército sempre abstrato. A aeronáutica libertou a aviação. Por que a navegação precisa 3 anos? É Deus! Como é que tu muda isso? Com um projeto de lei, com assistência, chamando todo mundo que debate. Aonde é que pode dizer ali? Faz sentido ainda os capitalistas serem. Bom dia, Será que não faz sentido os capitalistas é isso, viu? prestando A sua hora vai chegar. É uma prestação de serviço. Eu sou um tomador de serviço de uma capitania. Eu sou o que se chama de MEBI, Empresa Brasileira de Navegação. Eu tenho lá os meus rentistas de embarcação. Eu sou um tomador de serviço. Eu gosto disso. Está sujeito E vai na fé. qualquer câmera. Manda essa tristeza embora. Como é que é uma atividade que é 24 horas rodando e não está tudo? Então assim, mas isso é um debate. E aonde vai levar isso? Não fala. Outro dia eu estava vendo E vai na fé. Manda essa tristeza embora. Um novo dia vai raiar. comandante da aeronáutica e não comandante da Força Aérea. Porque como existe o Ministério da Aeronáutica, existe da União da Aviação Militar e Aviação Naval. E aí ficaria complicado, quem vai comandar a Força Aérea? Vai ser o brigadeiro, o general ou o almirante? Aí o ministro da Aeronáutica foi salvar o filho, o advogado civil, para não ter esse problema das duas coisas. Aí o que aconteceu? A Aeronáutica naquela época pegou o Departamento de Aviação Civil, que era do Ministério da Aviação, do PAC. Programa Fala Aí, música e informação para você. Não toque no seu rádio. Já estamos de volta, já estamos por aqui, viu, gente? Agradecendo aqui hoje a participação do nosso querido amigo. Já estou chamando de amigo, já estamos íntimos. Dodó Carvalho aqui, falando tudo sobre a sua história, sobre a sua vida, né? Da onde veio, como começou, quando iniciou, seu saudoso pai. Gente, é tão bacana saber, né? Bacana também ver a luta dele, viu? Olha, gente, a gente tem alô aqui, não é isso, Alexandre? Tem alô e também já informar os ganhadores da semana passada do Dia das Mães. Tivemos um dia, assim, das mães maravilhoso. Fala aí, Alexandre. Socorro, olha, mandando alô aqui para o Júnior Almeida, para o Flávio Assunção, a Juliana Aguiar, Juju, Luana Correia, a Maiara Guimarães do Parque 10, o Samuel Siqueira, o Vitor Hugo, a Cátia Araújo, Socorro Pereira, Rodrigo Pereira, Bia Silva e Maria do Socorro, sua xará. E falando da promoção, Socorro, agradecer também aos nossos parceiros, né, que ofereceram os prêmios aí para a promoção dos Dias das Mães do sábado passado. Olha, a sorteada para o Detox da clínica doutora Natália Castro foi a Yolanda da Silva Oliveira, final do telefone 4038. A sorteada para a limpeza de pele da Fisiopele foi a Raimunda de Jesus Pires de Assunção, final do telefone 2734. O ganhador do óculos de sol com proteção UV da ótica Priscila, por mais compartilhamento, foi o Alexandre Pinto. Só que a segunda colocada no compartilhamento foi a dona Yolanda, que foi sorteada com detox. Então a gente decidiu que a gente vai sortear o ganhador do quarto prêmio, né? Que é a extensão de cílios do nosso parceiro Estúdio Mênfis. Então mais tarde a gente vai sortear aí, né, o ganhador. Da extensão, ou ganhadora, né? De preferência ganhadora. Mas olha, Alexandre, sabe o que eu acho? Acho que de qualquer forma, como ela foi a ganhadora também, a segunda, ela deveria... Já imaginou a dona Yolanda toda de cílios? Ela vai ficar muito feliz. É mulher, né? A mulher gosta dessas coisas. Eu acho que vão falar com o nosso amigo da clínica e colocar as duas pessoas. Olha, tá vendo só? Conceição, olha, já vai abrindo. Conciliadora. Conciliadora. Eu sabendo que eu ganhei, depois não ganhei, não, eu quero que... Não, mas a dona Yolanda já ganhou. Ela ganhou o detox da clínica doutora... A clínica é... Vamos, a gente fala aí o nome da clínica. Olha, enquanto os dois ficam aí, né, conversando, dialogando. Então vamos falar com nossos amigos, não é verdade? Tá certo. A gente vai de notícias.
Fique informado, por dentro das notícias com Como é o que vocês programa pedem Fala que me Aí. mostre? Isso aí é o coração que quer. Coração. É isso aí. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, a SENSEC, realizou na manhã desta sexta-feira, dia 19, o lançamento oficial da Operação Cheia 2023, com o objetivo de minimizar o prejuízo material e socioeconômico ocasionado pela alta do Rio Negro, cujo nível no município já atingiu a cota de inundação ao passar da marca dos Olha aí, viu? 27,50 metros. Olha aí, tá vendo, gente? O Quem anúncio tem? foi feito a partir de uma coletiva de Ele imprensa conhece. realizada no Centro de Cooperação da Cidade, o CCC, localizado na zona centro-sul de Manaus. E a vacinação contra a influenza, a gripe, está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade em 171 salas de vacina da Como capital. vocês, A né? vacina Sua é família segura e saiu eficaz lá na da prevenção terra de casos de graves várzea para causados terra pelo firme. vírus influenza A e B. A campanha de vacinação é conduzida em Manaus pela Secretaria Municipal de Saúde, SENSA, e contribui para reduzir os sintomas e complicações da gripe, evitando sobrecarga nos serviços de saúde. A vacinação não interfere na ação de outras vacinas e pessoas com problemas de saúde também são incluídas nos grupos prioritários para receber a vacina. A vacina trivalente utilizada na campanha protege contra 3 cepas do vírus influenza. Ainda falando em vacinação, todos os municípios do Amazonas participaram neste sábado, dia 20, do dia D de multivacinação, quando foram oferecidas vacinas contra pelo menos 18 doenças para crianças de 0 a 14 anos. A Prefeitura de Manaus abriu 229 salas de vacina, distribuídas por toda a cidade, abertas das 8 às 16 horas. Também participaram igrejas, escolas, estabelecimentos comerciais e associações comunitárias. E a segunda edição da Câmara Cidadã, confirmada para os dias 31 de maio e 1º de junho no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, levará serviços da Câmara Municipal de Manaus para os moradores da zona sul da cidade. E o prefeito de Manaus, Davi Almeida, entregou nesta sexta-feira, dia 19, o Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes, localizado na Rua Barreirinha, no bairro São José 3, Zona Leste. O espaço é o primeiro na região e será administrado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a SEMASC. A construção do novo espaço público custou R$ 3 milhões e foi fruto de uma emenda parlamentar da deputada federal Conceição Sampaio. Outra emenda do deputado federal José Ricardo garantiu a aquisição dos equipamentos do centro. O apoio de Conceição foi reconhecido pela população. E o prefeito Davi Almeida também fez questão de destacar e agradecer esse apoio que proporcionou um espaço moderno para moradores da Zona Leste. O governo federal mudará a apresentação da Carteira Nacional de Identidade, a CIN, para tornar o registro mais inclusivo e representativo. O novo documento não terá mais distinção entre nome social e nome de registro civil. Dessa forma, passará a adotar o nome ao qual a pessoa se declara no ato da emissão. A Carteira de Identidade Nacional determina o CPF como número único e válido para todo o território nacional. Para a emissão, a população deve procurar a Secretaria de Segurança Pública do estado onde deseja ser atendido. Com a nova identidade, a probabilidade de fraudes é menor, visto que antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF. Agora, atenção, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 17 homens e apreendeu nesta sexta-feira um arsenal de armas de grosso calibre dentro de um quarto secreto em uma ONG chamada Multiplicação Social do Complexo do Israel, localizado na zona norte do Rio. Um vídeo da ação policial viralizou nas redes sociais após um dos narradores afirmar que a ONG pertencia ao apresentador da TV Globo, Luciano Huck. No entanto, a informação é falsa e a ONG não pertence ao apresentador da Rede Globo. A instituição foi fundada por José Cláudio Fontoura Piuma, também conhecido como Gaúcho, um ex-traficante do Rio de Janeiro. Por hoje é só, Socorro e Conceição, e até o próximo sábado. Programa Fala Aí. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Que coisa boa, né? Conceição ontem esteve lá na Zona Leste de Manaus, inclusive, né, recebendo toda a homenagem da Prefeitura de Manaus, do prefeito Davi Almeida, a quem a gente quer agradecer pela gentileza, não é? Conceição esteve lá, a população, nossa, gente, pessoal da terceira idade, Dodó, eu vou te contar, viu? Quase que arrancaram os cabelos da Conceição.
Eu sou muito grata a Deus, né, por tudo. A gente tem que sempre, nunca esquecer. E eu gosto muito de lembrar o momento tão difícil que a humanidade atravessou, que foi essa pandemia. Então nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo. E eu quero aqui, Socorro, agradecer o prefeito Davi Almeida, foi meu colega no parlamento, né, Davi? Então muito obrigada pela forma tão carinhosa, generosa, que fui recebida na tarde de ontem lá no bairro do São José. E a Zona Leste de Manaus era a única zona da cidade que não tinha ainda um espaço, que é um centro de convivência da família e da pessoa idosa, que recebeu, inclusive, o nome, né, nessa homenagem póstuma ao nosso ex-prefeito de Manaus, José Fernandes. O filho dele esteve lá, o Manassé. Eu acho tão bacana a gente respeitar a história de outras pessoas. E o prefeito Davi fez esse reconhecimento ao nosso ex-prefeito José Fernandes. Eu tive a felicidade também, junto com o meu colega de parlamento, José Ricardo, ele acabou comprando, através das emendas, o mobiliário ali do centro, e eu tive a oportunidade de enviar o recurso para a construção do sinal. E ficou bonito. Muito bonito, né? Um espaço bonito. maravilhoso. Já temos para onde ir, Dodó. Então, muito obrigada, prefeito, muito obrigada à Semasc, ao secretário Eduardo Lucas, fiquei muito feliz, a todo o pessoal que me recebeu de uma forma muito generosa. Bacana, que Deus os abençoe. Conceição. Nossos idosos aproveitem. Olha as palmas, que Conceição. coisa boa. Por uma falha desse que vos fala, o áudio com agradecimento do prefeito não entrou nas notícias, Sim. editado aí. Mas o Sandrinho vai tocar aqui agora Sério? a fala do prefeito. Está agradecendo o teu empenho aí, o envio da Obrigada. emenda parlamentar. A palavra de Deus diz: dai a César o que é de César. É verdade! Eu estou aqui agradecendo em nome da população da Zona Leste a deputada Conceição. Foi ela que recebeu, enviou os recursos para a gente construir. Ontem eu entreguei a escola deputada Conceição de número 321, reformada, ampliada e transformada. Porque quando a gente não entra só para pintar. Eu vim aqui de manhã e já fui lá no Jorge Teixeira, lá na praça de alimentação do Jorge Teixeira. Já inicio segunda-feira a reforma de todo aquele complexo para que a gente possa dar qualidade de vida pro povo aqui da Zona Leste. Bacana, hein? Bacana. Obrigada, muito Aí, obrigada, Conceição, prefeito. Obrigada bacana. mesmo. Os idosos já têm para onde ir, as famílias Legal. também, isso é importante. Mas, meu querido amigo Dodó, ouvindo aqui a nossa Conceição Sampaio, lembrei também que você foi homenageado na Assembleia Legislativa com o título de Cidadão do Amazonas. E na Câmara Municipal também, não é? Muito me orgulha esse momento da vida, esse reconhecimento, não que eu não me sentisse um amazonense, entendeu? Até porque cheguei a minha vida toda foi no Amazonas, eu estudei em Belém, mas foi um período de 3 anos, e o resto eu cheguei aqui em Manaus em 85. Então é uma história longa que eu já tenho com Manaus, e ano retrasado eu tive a honra de receber pelas mãos do vereador Jander Lobato o título de cidadão manauara. Isso é claro que enche a gente de orgulho, com certeza. de satisfação. E ano passado o título de cidadão amazonense pelas mãos do deputado Saulo Viana. E realmente isso fez um reconhecimento de uma história. Eu em nenhum momento não me senti amazonense. Sentimento de pertencimento. Sentimento de pertencimento. Mas Isso agora realmente- você também é de direito. de direito e de fato. Fato de direito. Exatamente. Que Socorro, bacana, parabéns. mandar mais uns alôs aqui, ó, para Rainelli Santos, Raquel Carolina, Luísa Nogueira, Thaís Sabino, Júnior Almeida. E Júnior Almeida, Dodó, tá falando aqui, ó, que o assunto que a gente está trazendo é muito importante. Ó, que Ele bom. concorda com tudo que o entrevistado falou Olha, e diz que deveriam construir um porto metropolitano para transportar a produção dos solimões. O povo dos solimões precisa. Perfeito. Tá aí, tá aí. Vamos Então, reivindicar. Almeida. Júnior Almeida aí, Obrigado, Júnior. sendo ouvido aqui no Fala Aí. Muito bacana mesmo. Agora, a gente estava aqui falando a respeito da imigração, que também é fundamental, né? Se a gente for olhar a nossa cultura, a gente percebe exatamente como nós temos a participação direta dos italianos. Temos os japoneses aí na parte da agricultura também. E eu acho muito interessante quando a gente consegue lembrar
que o nosso Brasil, e a gente falava das dificuldades que é muitas vezes aprovar uma legislação que venha trazer normas eficientes para um determinado problema. O Brasil, muitas vezes, quando se refere à Zona Franca de Manaus, Dodó, ouve falar, sim, a Zona Franca tem privilégios, porque não conhece a realidade de quem vive aqui. Somente as pessoas que moram nesses ribeirões, e a gente sabe das dificuldades do dia a dia, que podem mensurar o que é viver na Amazônia brasileira, viver e tentar fazer com que, de fato, a nossa terra seja, a nossa floresta seja preservada. Você que é um amazônida, falava há pouco agora do seu sentimento de pertencimento ao Amazonas, sem deixar de reconhecer suas origens do Pará, mas principalmente como brasileiro. O que ainda falta, na sua opinião? Porque a gente fala da Zona Franca e nós temos expertise naquilo que produzimos, sem dúvida. Se você entra numa empresa, numa indústria da Zona Franca de Manaus, você percebe que nós temos expertise na produção. Na hora de você ter esse produto para ser comercializado, aí nós perdemos. Perdemos para a China, por exemplo, porque os produtos, eles passam a não ter os nossos, tanta competitividade no preço. O que falta? O que é uma pessoa conhecedora da realidade, viajada também? O que mais precisa acontecer? Eu acho que o maior de todos é quebrar o preconceito que tenham com a Zona Franca. A Zona Franca, ela não é um favor. O Brasil não faz um favor para o Amazonas. O Brasil, ele precisa saber o que quer do Amazonas. O Amazonas, ele paga o Brasil em serviços ambientais. A Zona Franca, se a Zona Franca custa os 30 bilhões que dizem que custa para o Brasil, a gente paga com a preservação do meio ambiente. E pagamos também com divisas. E pagamos também com divisas, porque o recolhimento de tributos federais aqui é muito maior do que a gente recebe. Então, assim, o Brasil precisa acabar com esse preconceito com a Zona Franca e a gente precisa avançar sobre outros produtos. A Zona Franca não tem como, e a gente escuta muito, vamos fazer um processo de migração para daqui a 20 anos a gente não tem isso. Só teria a transformação de um novo modelo econômico se nós plantássemos muito dinheiro e nós buscássemos uma outra alternativa que pode ir buscando gradativamente, mas não tem como abrir mão da Zona Franca. Mas que não pode anular. Não pode anular a Zona Franca. Então, assim, o Brasil precisa... eu reconheço que a Zona Franca é um instrumento tanto de geração de emprego e renda, até porque nós somos brasileiros. Não faz sentido a gente não ter essa oportunidade. Nós somos o último estado em desenvolvimento. Todos os outros estados se desenvolveram, todos os outros estados receberam subsídio, todos os outros estados criaram uma infraestrutura com dinheiro público federal e nós aqui não podemos ter. Então, assim, acabou que a gente foi ficando por último e agora o Brasil clama uma economia de mercado livre, acaba com a Zona Franca para poder a indústria que está em São Paulo produzir, já vender. Não. Nós estamos longe, é caro chegar aqui, é caro tirar o produto daqui, só que isto aqui gera 150 mil empregos diretos. Isto aqui, e não é dinheiro que a gente quer dignidade. Respeito. A gente quer respeito, a gente quer dignidade com essa economia que a gente tem. Então o Brasil precisa quebrar esse preconceito, acaba com esse preconceito e começa a entender a importância da Zona Franca efetivamente para o Brasil. Não é um favor, não, vocês vivem lá no favor que o Brasil fica renunciando isso aqui. Não é isso. A gente paga isso como um serviço ambiental e muito bem pago. A gente paga isso muito bem pago. O Amazonas está aí 97% protegido, preservado. E a gente precisa viver. Se não for a Zona Franca, nós vamos viver de quê? Vamos voltar a ser um porto de lenha? Eu não creio que o Brasil queira isso. Não quer, com certeza. Mas, Dodó Carvalho, meu querido amigo, Conceição Sampaio, nós já estamos aqui também com uma pessoa muito bacana com a gente, né? Ele que vai falar de um caso que está preocupando aí os nossos gestores, as prefeituras de Manaus, por exemplo, Secretaria de Saúde, porque ela confirmou casos aí de zika em gestantes aqui no estado do Amazonas. Então, quem vai falar com a gente sobre isso
é o doutor Sidney Chalub, meu querido amigo. Fala aí, doutor Sidney. Vamos falar de saúde? Fala aí, doutor. Fala aí, doutor Sidney, tudo bem? E aí, doutor Sidney? Tudo bem, Socorro? Tudo Tá bem? nos vendo aqui? Falar com você. Obrigada. Tô vendo, estão lindas e maravilhosas. Tô bem aqui, ó. Gravatinha, toda de branco, Conceição toda de rosa e aqui o Dodó Carvalho de azul, porque ele é caprichoso. Então estamos juntos. Deixa eu falar uma coisa. Estava ouvindo o Dodó e eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu também tive a honra, Dodó, de receber o título de cidadão amazonense. E foi um momento ímpar na minha vida, porque eu cheguei aqui eu cheguei em 88 e tive o privilégio de receber esse título pela mão da nossa querida Conceição. Obrigada. Uma pessoa que fez muito pelo Amazonas, e essa mulher, mais do que você não sabe disso, mas ela também ajuda o Brasil inteiro. Eu falo isso porque a Conceição indiretamente já salvou muitas vidas quando nós fomos em Brasília e nós mudamos a legislação de quem tem direito a se tratar com hepatite C. E, então eu fico muito honrado de também ser amazonense, ser considerado amazonense, e tenho muito orgulho da Zona Franca. O segundo ponto que você tocou também é verdade. Eu estava recentemente na Europa e 30 milhões de CO2 é jogado na atmosfera. E a Europa só vai repor metade, a outra metade cabe a nós. E a Zona Franca, ela faz com que nós tenhamos crédito de carbono para salvar o mundo inteiro e para respirar. E junto disso vem a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade hoje é falar da Zika. A Zika é uma doença viral que, assim como a dengue, assim como a chikungunya e até a febre amarela, ela também é transmitida pelo mesmo agente que é o Aedes aegypti. Então é um inseto que a gente, nesse período de chuva, a gente dá uma relaxada e ele se reproduz. E esse inseto, ele pica uma pessoa contaminada, seja pela dengue, seja chikungunya, zika ou até a febre amarela. E quando ele pica uma pessoa sadia, ele vai causar problema. O que está acontecendo com a zika? A zika, esse insetozinho, ele está picando pessoas com zika, já foi mais de 100 casos registrados aqui no Amazonas, e está picando mulheres grávidas. E na gravidez, ela é extremamente complicada e preocupante, porque ela causa má formação congênita, Socorro. Então nós temos muitas crianças que nascem com microcefalia, tem crianças que têm problemas neurológicos graves, porque esse vírus, ele interfere principalmente no início da gravidez com a formação dos órgãos da criança. Então é fundamental a gente alertar toda a população. Isso não é só uma coisa da prefeitura e do governo, mas todos nós temos que tomar cuidado com a nossa casa, evitar criadouro com água parada, colocar areia nas plantas, ter muito cuidado com pneu, com coisas que parecem ser tão pequeno e inocente e pode levar à proliferação desse vetor que é esse inseto Aedes aegypti, que é um inseto que vive subiu do nosso sangue. E se eles pegar e picar uma pessoa contaminada, ele vai sair distribuindo isso para toda a população. E é fundamental a gente proteger as nossas grávidas e principalmente para nossas gerações futuras que vão crescer para o nosso Amazonas e que vão ter orgulho de ser amazonense como eu e o Dodó temos. Que bom. Muito obrigado, coisa doutor. boa, Coisa boa. Doutor Sidney, primeiro, muito obrigada também pelas palavras. Amigo é isso, né? É generosidade Amigo é mesmo. coisa pra Muito se obrigada. guardar. Agora, doutor Sidney, a gente viveu no Brasil, 2016, 2017, um grande movimento de mobilização e até conversando com mulheres para deixar que a sua gravidez fosse um pouquinho mais na frente, enquanto o Brasil tentava combater o mal que é a dengue, mas junto com esse mosquito, outros problemas como a zika. E houve um acompanhamento das mulheres que já estavam grávidas justamente em relação à microcefalia, né? O risco da microcefalia. Muitas mulheres tiveram seus filhos, essas crianças foram acompanhadas, ou pelo menos deveriam ter sido acompanhadas. E aí a gente está vendo repetir um pouco o que nós já vivenciamos no Brasil no ano de 2016, 2017. O que faltou, doutor Sidney? Porque a gente sabe que esse mosquito está aí, as campanhas são feitas, a orientação é dada, mas entre a informação e o fazer,
tem ainda uma linha que precisa ser alcançada. É uma linha tênue que as pessoas, mas eu estou informada, mas muitas vezes não pratica aquilo que está sendo orientado. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso. O que a gente viveu já no Brasil em 2016, 2017, a gente tem um perigo de voltar a viver agora em 2023? Olha, se a gente baixar a guarda, sempre nós corremos isso, posição. Então, eu quero chamar a atenção para alguns sinais e sintomas que as pessoas às vezes confundem como uma gripe, como um quadro viral simples. Porque a zika, ela dá um sintoma na mulher, o aparecimento de algumas manchas. Olha, se você tem mancha vermelha na pele, você tem febre que passa dos 38 graus, dor e inchaço, principalmente nas articulações, sabe aquela dor que você tem com as juntas que ficam inchadas? Gente, isso pode ser zika. Se afaste de pessoas que estejam grávidas, tenham muito cuidado com as mães, porque o que acontece, essas doenças estão muito relacionadas com a negligência do dia a dia. E realmente, no Nordeste, nós temos muitas crianças, principalmente em Recife, que foi o foco inicial de microcefalias, são crianças que hoje são acompanhadas, são crianças que vão levar para a vida toda esta sequela, porque o que acontece? Esse vírus ele tem a capacidade de se concentrar e atravessar a placenta. E isso, durante a gravidez, é importante a gente avaliar. Então, eu quero chamar a atenção para esses sintomas simples. Coceira no corpo, eu estou com uma febre, uma coceirinha no corpo, dor de cabeça, meus olhos estão vermelhos, eu estou com as minhas juntas inchadas e articulações doendo, de uma certa fraqueza. Gente, isso pode ser zika. Não vamos negligenciar, vamos procurar um posto de saúde, fazer o diagnóstico, porque a nossa responsabilidade é com as crianças no futuro, porque existe o risco na gravidez e as sequelas são irreversíveis, porque o sistema nervoso central ele não tem a capacidade de se regenerar. Sim. Então, a contaminação ela ocorre, e se nós tomarmos cuidado e tivermos a consciência, a Conceição, certamente nós não vamos ver o que aconteceu em 2017. Nós já passamos por uma pandemia, como você citou anteriormente, mas é importante a gente combater o vetor, que é o Aedes aegypti, que é um mosquitinho que está no nosso dia a dia, que ele na verdade, ele é um vetor para várias doenças. Então a gente pode agir na base, na raiz, que é cuidar dentro de casa, não só para zika, mas para chikungunya, para dengue, como eu falei, até para a febre amarela, que nós discutimos semana passada, é importante. E outra, nós temos testes clínicos para fazer o diagnóstico da zika. Então, com esses sintomas, repito, dor no corpo, dor nas articulações, coceira e umas manchinhas vermelhas, como se fosse brotoeja, procure rapidamente, faça um teste rápido, que você vai fazer o diagnóstico, e se você fizer o isolamento, você vai evitar a disseminação dessa doença na nossa população. Como, infelizmente, não temos vacina ou medicação para a zika ainda, o tratamento deve incluir somente repouso, hidratação e isolamento. Essa é a palavra-chave. Doutor Sidney Chalub, meu querido amigo, muito obrigada pela sua participação. Dodó tá mandando um abraço aqui, não é, Dodó? Estou vendo aqui, um grande abraço. Obrigado, doutor. Doutor Sidney, tu é caprichoso ou garantido? Caprichoso. Como é que tu sabes, Dodó? Eu sou caprichoso, eu sou caprichoso, mas eu sócio do garantido. Meu Deus do céu, olha só. Saiu muito bem, saiu muito bem. Tá perfeito, doutor. Então eu sou da casa. Muito bem. Muito bem, então essa música vai agradar todos os... Como é que a gente chama? Todos os Garachosos? Não, toda a nação caprichosa. Toda a nação caprichosa. Sim? Antes de terminar, eu só queria dizer que hoje é o dia do técnico de enfermagem. Eu quero parabenizar e Sim. Bravo. Muito bem. São eles que levam a saúde nas costas. Bravo. É isso mesmo, é isso aí. Olha aí, gente. Quem tá falando é o Arlindo, é? Nosso querido. Olha, aproveitando o Socorro, vou mandar aqui parabéns para um outro parintinense também, Sim. doutor Fredo Brelaz, né? Doutor Fredo Brelaz, Aniversariando hoje. fazendo aniversário Saúde. hoje, nosso Parabéns, amigo doutor. psicólogo. Que coisa boa.
Parintinense é algo assim magnífico, todos. Olha, uma pérola. Todo mundo quer viver essa música fora da gente. Meu pai remava 2 horas para levar a gente para o lá de cima. O canoinho. Tem que remar 2 horas subindo o rio. É mesmo? Tá vendo só? Olha, tem gente que mora lá da igreja e não vai. Você estava falando sobre a questão da gente com suas glórias, e ao mesmo tempo passa uma tristeza. A história assim é muito complicada. E aí estava falando que em determinado momento uma apresentação De intervalo da tristeza Programa Fala Aí, seu programa para as noites de sábado na FM do Povo. Já estamos de volta, gente. Olha, daqui a pouquinho a gente já vai embora, né? Falta... Deixa eu ver exatamente que horas são. São 18 horas e 26 minutos. Com a participação aqui do Dodó Carvalho, não é? Que coisa boa, que história bonita, hein, Alexandre? Muito bonita. E olha só, com muita gente aqui mandando alô, parabenizando. A Milene Cavalcante, a Suzy Zósimo, Michele Picanço, Lorena Gabriela, a Alice, o Chico Fidelis, o Fábio Assunção, que está parabenizando o programa, dizendo que foi nota 1000, Oba! na entrevista com o Dodó, e parabenizando também o Dr. Sidney Carvalho, Dr. Sidney Chalub, pelo assunto importante, né? Marlúcia Rodrigues também aqui acompanhando a gente. Mandar um alô também pro amigo do Dodó Carvalho, que vem acompanhando ele aqui, o Mário. Que Mário? Não, Mário brincadeira, Jorge. brincadeira, Mário brincadeira. Jorge. O Mário é meu amigo há Abraço, 40 Mário. anos. 40 anos? Mário anda comigo há 40 anos. Gente, que bom. Tá, ó, mostra o Mário ali. Mostra aí, Mário. Olha aí o Mário, ó. Tá vendo só? Ainda bem que o Mário não deve ninguém, que senão, né, aí já iam cobrar o Mário, né, Mário? Mas olha, a gente daqui a pouquinho já está encerrando o programa, mas eu queria aqui agradecer muitíssimo a sua participação. Gente, olha, eu fiquei muito feliz em poder ir na palestra, ouvir o Dodó, aprendi muito sobre os nossos rios, sobre a navegação, sobre a logística, né? É aquilo que ele fala, a gente precisa ter conhecimento, precisa aprender para poder a gente exigir, né? Porque aí a gente sabe que a gente precisa, a gente merece, mas ninguém sozinho não faz nada não, hein? Mas todo mundo junto aí a gente faz a diferença, viu? É isso aí, Dodó? Perfeito, eu só gratidão, obrigado pelo convite, obrigado pela leveza da gente falar de um tema que, para mim, falar da minha cultura do boi e falar de navegação é prazeroso. Eu fico aqui o dia inteiro falando disso. Então, muito obrigado aí pela sua oportunidade, obrigado a toda a equipe aí, que os técnicos que não medem esforços para fazer de chegar no ouvinte da melhor forma, com a melhor imagem, e isso realmente faz toda a diferença. Tá aí o Sandrinho aí, cooperando aí, os pitocos aí da mesa. Perfeito. Então, assim, para mim é só agradecer essa oportunidade e me colocou à disposição para voltar numa próxima oportunidade. E Conceição, lembrando que o Dodó, tá? Ele não mexe só com a navegação e a logística, não. Ele também tem um outro lado, muito família, ele também tem outro lado, que ele gosta da natureza, de andar de bicicleta. Eu até estava falando para ele que eu vou mostrar, né? Eu não sei se eu sei ainda andar de bicicleta, que faz um Sabe tempinho. sim, não gente. esquece. Não, a gente aprende a pedalar, a gente não cai. Eu disse que eu vou de garupa. Dodó, eu queria aproveitar, antes de encerrar, que você falasse um pouco sobre o evento que houve agora no Estúdio 5, né? A Navegistic, que é a navegação e logística, onde você foi um dos principais responsáveis para trazer o evento aqui para Manaus e já tem agendado para maio do ano que vem, né? A 24ª é essa edição? Perfeito. Foi a primeira vez que a gente trouxe essa feira para Manaus. Essa é uma feira importante porque
ela traz para o setor novos produtos, novas tecnologias, novos plays, como a gente chama. Isso realmente ajuda o desenvolvimento. Então, tudo que a gente puder fazer para mostrar, e é mais um momento para a gente mostrar a importância da navegação para o desenvolvimento da Amazônia. Isso para a gente, então, trazer a feira para Manaus foi uma alegria e uma grata surpresa pela participação. A gente nem apostava nisso tudo. E deu realmente, foi um sucesso. Foi um sucesso e já está agendado para maio de 2024. Dia 7, 8 e 9 de maio de 2024, né? Ó, tá por Daí no dentro Estúdio aí, ó. 5. Tá aí Perfeito. o papel na sua frente, Coisa é isso. boa, gente do céu, olha. É isso aí, gente. Muito Mais uma vez obrigado. pagando mico, Socorro Sampaio. Mas Conceição, até sábado que vem. Olha, daqui a pouquinho tem aí o nosso Festival do Rei, o nosso queridíssimo amigo Augusto Pantoja. Beijo pra você. Dodó, foi uma alegria, um prazer. Meu pai sempre nos ensinou a aplaudir os bons exemplos para que eles possam continuar ajudando que outros exemplos apareçam. Então, tenho certeza que contar um pouco da sua história nos deu a possibilidade de dizer que você merece os aplausos que nós estamos lhe dando a partir de hoje aqui também no nosso Fala Aí. Então, que Deus o abençoe, continue gerando emprego para nossa gente, é tão fundamental. Só um pai de família e uma mãe de família sabem o que é chegar em casa tendo que oferecer para os seus filhos. Quando a gente pode ajudar alguém a levar o pão para dentro de sua casa, nós estamos cumprindo a nossa missão. Certamente você está cumprindo a sua missão com a sua família. Muito obrigado, Lisa. Beijo para todo mundo. Obrigada, viu, gente? Beijo, até obrigado. sábado que vem, Alexandre, Ricardo, Geberson, Rai, meu querido Sandrinho. Sábado que vem já é o Sandro, né? Seu filho, né? Então, Dodó, fica com Deus, tá bom? Obrigado, querido. Até a próxima reportagem. Até a próxima. Então, você vai me ensinar de novo a andar de Andar de bicicleta. Beijinho pra todo mundo. Até sábado que vem. Tchau, gente! Cheguei quebrando tudo, pode me olhar, apaga a luz e Nós dançaremos. aumenta o